A China anunciou uma tarifa adicional de 55% sobre as importações de carne bovina brasileira, com início a partir de 1 de janeiro de 2026 e com vigência de 3 anos. É importante esclarecer que o Brasil atualmente já é tarifado em 12% para acessar o mercado chinês, ou seja, a carne bovina brasileira nunca entrou na China com tarifa zero. O que muda agora é a criação de uma sobretaxa para os volumes que ultrapassarem a cota estabelecida. Essa decisão faz parte de um instrumento chamado salvaguarda comercial. A salvaguarda é um mecanismo previsto nas regras do comércio internacional e permite que um país eleve temporariamente tarifas ou imponha limites às importações quando entende que o aumento das compras externas pode causar dano ou ameaça à sua produção interna. No caso da China, o ponto central é o forte crescimento das importações de carne bovina muito acima do ritmo da produção doméstica. Nos últimos 10 anos, enquanto a produção aumentou apenas 26%, as importações dispararam, crescendo mais de 1000%. Com isso, o governo chinês busca proteger seus produtores locais, controlar a oferta interna e reduzir pressões sobre preços e margens no mercado doméstico. Portanto, não se trata de uma medida direcionada exclusivamente ao Brasil, mas de uma ação de caráter protecionista que atinge os principais fornecedores de carne bovina do mercado chinês. Mas como isso vai funcionar na prática? A China estabeleceu um sistema de cotas anuais de importação de carne bovina para os principais países fornecedores. Cada fornecedor recebeu um volume definido de importação sem a tarifa adicional de 55%, e esse volume é ajustado anualmente ao longo dos 3 anos de vigência da medida. Para 2026, os volumes de cotas são aproximadamente os seguintes: Brasil, 1,106 milhão de toneladas, Argentina, 0,5, Uruguai, 0,324, Nova Zelândia, 0,2, Austrália, 0,2, Estados Unidos, 0,164 e outros países, 0,172 milhão de toneladas, totalizando cerca de 2,688 milhões de toneladas para 2026. No caso do Brasil, essa cota significa que até 1,106 milhão de toneladas poderão ser exportadas para a China sem a tarifa adicional de 55%. Esse volume está alinhado com a participação histórica brasileira nas importações chinesas, já que atualmente o Brasil é responsável por cerca de 47% de todo o volume importado pelo país asiático. O funcionamento é simples. Enquanto os embarques estiverem dentro da cota atribuída a cada país, serão aplicadas as tarifas normais vigentes, como a tarifa padrão de 12% que já existia anteriormente. Apenas o volume que ultrapassar essa cota anual terá a tarifa adicional de 55%, aplicada além da tarifa básica. Quando a gente olha para os números de 2025, o padrão de embarques da carne bovina brasileira ajuda a entender bem essa dinâmica. As exportações se distribuíram ao longo do ano com volumes mais concentrados na segunda metade, especialmente no último trimestre. Entre janeiro e novembro, o Brasil exportou cerca de 1,51 milhão de toneladas de carne bovina para a China. A expectativa é que o volume alcance aproximadamente 1,7 milhão de toneladas no acumulado de janeiro a dezembro de 2025, concentrando cerca de 48% de todo o volume exportado, gerando uma receita aproximada de 9,08 bilhões de dólares em geração de divisas, o que representa em torno de 49,2 bilhões de reais. Sendo assim, se em 2026 o ritmo de embarques seguir uma trajetória semelhante à de 2025, a projeção indica que o Brasil atingiria a cota apenas ao final de setembro de 2026. Até esse momento, as vendas ocorreriam normalmente dentro do volume permitido e sem aplicação da tarifa adicional. De acordo com a projeção, a partir de outubro, os embarques que ultrapassarem a cota passariam a ser taxados, o que transforma o último trimestre em um período estratégico, tanto para a indústria quanto para os exportadores em termos de planejamento de fluxo, contratos e destino da produção. Portanto, não se trata de uma tarifa aplicada de forma imediata ou generalizada ao longo do ano, mas sim de um mecanismo que atua a partir do momento em que o volume anual é alcançado. Diante desse cenário, é importante reforçar que no curto prazo não há motivo para alarme. O impacto para o produtor brasileiro tende a ser indireto. Na prática, o importador pode tentar negociar preços mais baixos para compensar o aumento do imposto, ou parte desse custo pode ser repassado ao consumidor final chinês, elevando o preço da carne nas gôndolas. Isso, em tese, poderia afetar o consumo, mas ainda é cedo para afirmar como o mercado vai reagir e qual dessas dinâmicas vai prevalecer. Até então, do lado da demanda, os números falam por si. Entre 2014 e 2024, o consumo anual de carne bovina na China saltou de 6,49 para 11,56 milhões de toneladas,
um crescimento de 78% em 10 anos, segundo dados do USDA. No mesmo período, o consumo mundial cresceu apenas 7,9%, o que evidencia que a China foi, de longe, o principal motor de crescimento da demanda global. Esse avanço reflete mudanças estruturais no padrão alimentar chinês, com a carne bovina ganhando espaço ano após ano. Quando observamos o consumo per capita, o potencial fica ainda mais claro. Enquanto a China consome em torno de 6 a 7 quilos de carne bovina por habitante ao ano, o Brasil apresenta um consumo aproximado de 35 quilos por habitante, consumo 5 vezes superior. Isso mostra que a China ainda se encontra em um estágio inicial de consumo quando comparada a países tradicionais, o que indica oportunidade clara de crescimento no médio e longo prazo. Portanto, mesmo com ajustes comerciais e medidas tarifárias, o pano de fundo permanece positivo. A demanda chinesa segue em expansão, a produção interna cresce de forma limitada e o Brasil continua sendo um fornecedor estratégico para atender esse mercado. Isso significa que, ainda que haja pressão e volatilidade no curto prazo, especialmente sobre decisões comerciais no início de 2026, o ciclo pecuário atua como um amortecedor natural. A menor oferta de animais prontos limita quedas mais profundas e reduz o risco de um desequilíbrio prolongado de preços. Além disso, em fases de virada de ciclo, o poder de negociação tende a migrar gradualmente para quem controla a oferta. O Brasil, por sua vez, entra nesse momento com vantagem competitiva. Custo de produção relativamente menor, escala produtiva bem definida, qualidade reconhecida pelo mercado internacional, acesso a múltiplos mercados compradores e com possibilidade de ampliação. Minha leitura é que estamos diante de um período de ajustes e não de ruptura. O médio e o longo prazo seguem favoráveis à pecuária de corte brasileira, justamente porque o ciclo produtivo global está mais estreito e a demanda, especialmente asiática, continua firme. Em resumo, a China pode ajustar o ritmo das importações, mas não altera sua dependência pela carne bovina no mercado externo. E o Brasil segue como parte central dessa equação. Por aqui a gente vai ficar de olho nas movimentações desse mercado e a gente se vê na próxima.